Então, o tema de hoje é relação afetiva na atualidade e na contemporaneidade. Hoje eu vou falar de relacionamento amoroso na atualidade ou na contemporaneidade. Primeiro, o que é contemporaneidade? É um período que alguns pensadores determinam mais ou menos por volta de 1990 para cá, que nós temos o fim da modernidade, que é o período anterior, e o início da contemporaneidade. Mais ou menos por volta dos anos 90 nós tivemos grandes modificações mundiais no cenário político, geopolítico, o fim da União Soviética, 89, 90, modificações no mundo inteiro. Em termos culturais, nós tivemos também uma grande modificação. Agora vamos pensar para trás, um período que antecede a contemporaneidade, que é o período chamado de modernidade. Como é que eram as relações amorosas nesse período, que vai lá no século XVIII, passa por vários processos no século XIX, até chegarmos nos anos 70, mais ou menos, no século XX. Nós tínhamos, então, como ponto basilar dessa sociedade a família, uma família burguesa, verticalizada, onde a figura do pai era muito importante, e isso se refletia nas instituições todas, que eram também hierarquizadas, sempre de cima para baixo e vertical. Logicamente, com o passar do tempo, século XVIII, XIX e XX, essa figura de mando do homem, do masculino, ele foi tendo um descompasso e uma degeneração, ele foi perdendo, inclusive para movimentos feministas, ele foi perdendo seu poder de influência dentro da sociedade. Então nós vamos ter, dos anos 70 para os anos 90, um período de transição, e esse período de transição é basicamente uma grande transformação na família e a criação de novos sujeitos. Aquela família que era verticalizada, hierarquizada, de cima para baixo, patriarcal, ela vai se destruindo e começa a se construir uma nova família, que é mais horizontalizada, onde a figura do pai diminuiu bastante e a figura da mãe cresceu enormemente. E outros sujeitos passam a participar da constituição dessa nova família que está surgindo. Outros sujeitos, outras configurações, casamentos de homossexuais, mas outros tipos de família começam a surgir. Então há uma horizontalidade. Então as relações amorosas antes de 70, elas se baseavam numa relação patriarcal, as pessoas se relacionavam num mundo que era aparentemente mais sólido, as pessoas tinham limites, as pessoas casavam, por exemplo, e iam até o fim do casamento, mesmo que tivessem problemas, era assim que era visto. Tinha uma característica cristã nessa família, que era de nunca se separar. Então as pessoas às vezes tinham problemas graves dentro das famílias, mas não expunham para o privado isso tudo. Então eram pessoas que casavam e o relacionamento era menos intensos como é hoje, né? Nos anos 90 nós começamos a ter uma geração que começa a transformar isso tudo. As pessoas passam a ver o casamento de uma outra maneira, o namoro de uma outra maneira, o amor de uma outra maneira, e nós vamos ter uma geração que é mais acelerada, ela é mais rápida, ela é mais veloz, acompanhando até o próprio desenvolvimento da internet. Nós temos então uma aceleração. E para nós vivermos acelerado, para nós corrermos mais, nós temos que dispensar as coisas pesadas. Então é uma geração que começa a desvincular o peso das coisas. Então é uma geração que não está mais no mundo sólido como até então era. Passamos a ter uma geração que foi chamada por alguns pensadores de líquido. Líquido porque tudo é descartável, tudo é imediato, tudo é jogado para fora,
Então começamos a ter uma geração de descartáveis, inclusive nos laços sociais, e as relações familiares e amorosas começam a perder os vínculos. E esses vínculos vão apontar para relacionamentos mais frágeis, e a relação amorosa de casamento, de grande quantidade de separação, começa a se intensificar nesses últimos períodos dos anos 90 para cá, fruto da construção cultural de um período. Então nós vamos ter um período que antecede mais sólido, mais que limita, e um período novo com mais liberdade, porém com excesso de separação, excesso de problemas relacionados à afetividade. E assim nós temos, de acordo com cada cultura, cada movimento das gerações que surgem a partir daí. E assim nós temos basicamente as relações amorosas de hoje. Laços sociais pouco duradouros, laços sociais em famílias dispersas, horizontalidade e novos tipos e sujeitos familiares.